O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias de Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha mandado, misturando seu sangue com o do sacrifício que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E nos contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Nós estamos celebrando essa Eucaristia dentro da programação da Canção Nova Sertaneja, né? Por isso também estamos aqui. Certamente lá nas Filipinas tem muito sertão, né? Muita gente que trabalha a terra. E, como diz o Padre Jonas Abib, né? A nossa vida é caminhar, não é isso? Somos peregrinos, mas peregrinos do amor, levando a esperança de sempre mundo melhor, né? Esse é o tema, né? O lema desse acampamento, Canção Nova Sertaneja. Como é que é o refrão mesmo? A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança neste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. É assim? Vamos ver? A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança neste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. É isso. A nossa vida é caminhar. Por exemplo, a minha vida, eu nasci no interior, lá do outro lado do estado de São Paulo, lá em Parapuã, lá numa fazenda de café. Vivi lá até os 15 anos. Aprendi a experiência religiosa com a devoção popular. O que é essa devoção popular, né? A gente rezava o terço, fazia algumas novenas quando não chovia, não é? De vez em quando, ou todo ano, tinha aquelas 3 grandes festas no mês de junho, para fazer chover, Santo Antônio, São João e São Pedro. Quem mora no interior, assim, na roça, que levanta a mão. Olha aí, quanta gente que veio lá, saiu peregrinando dessas terras. É muito bonito, né? Uma vez lá na roça, eu encontrei duas pessoas simples, começaram a perguntar um para o outro, como é que ele enxergava Deus, né? Faz um solo aí na viola, está tão bonita essa viola aí. E um começou a dizer para o outro assim: ô Zé, você já viu Deus?
Ah, sim, compadre, que já vi, mas assim com os olhos seus, contudo, para não mentir. Ah, vejo Deus nos campos, nos velhos boi de carro, nesse céu azul tão amplo, e no laço que meu boi amarra. Ah, compadre, vejo Deus no piá da siriema, no sorriso das crianças, no barqueiro quando rema, na incerteza e na esperança. Vejo Deus, meu compadre, na solidez das montanhas, na imensidão dos mares, até na teia de uma aranha e nos frutos dos pomares. Ah, compadre, vejo Deus na casa do João de Barro, nos trilhos da formiguinha, no laço em que meu boi amarro e na rolinha que se aninha. Veja Deus, meu compadre, em todo canto da terra. Não tenha medo ou tensão, na desgraça ou na guerra, tendo Deus no coração. Vejo Deus, minha gente, na noite e na manhã. Vejo Deus hoje aqui presente, em cada irmão e em cada irmã. Sabendo também que a religiosidade popular nos traz assim experiências múltiplas, né? E muitas delas se transformam em melodias, em cantos, muitas histórias. E uma das histórias que eu ouvi esses dias, que eu acho que vocês também devem conhecer, é a história de Jesus com um fazendeiro. Já ouviram essa música? Jesus e o fazendeiro. Com essa viola, pega um lá nessa viola, vamos ver se ele consegue cantar, oferecer para o Paulinho que está aqui, né, Paulinho? Dá para pegar um lazinho aí? Ela é um pouco assim, comprida a música, mas vão acompanhando e vão vendo se você faz parte desse fazendeiro ou de outras categorias de cristão, né? Jesus, quando veio ao mundo, nos deixou muitas lições que estão no livro sagrado, ensinando às gerações. O mestre tratava a todos com carinho e muito amor, seja quem o procurasse, um mendigo ou um doutor. Um dia veio a Jesus um ricaço fazendeiro, que diante do Salvador foi dizendo de joelho: Senhor, creio que viestes a humanidade salvar. Domingo em nossa casa te esperamos para almoçar. Olha aí. Chegou o glorioso dia naquela rica mansão, os empregados correndo com as ordens do patrão. Traga o vinho mais nobre, o novilho mais viçoso, pois vou colocar na mesa um banquete majestoso. Quero mirra e unguento, ouro, prata e brilhante, pois além do Nazareno e seus 12 acompanhantes, virá gente do governo, gente muito importante, e assim estarei de bem com Deus e os governantes. E aí, de repente aparece, batendo lá no portão, um andarilho cansado com um cajado na mão, pedindo por caridade aconchego, água e pão. Quando foi o pobre atendido, ouviu essa explicação: estou muito ocupado, não posso lhe ajudar. Hoje gente importante deve vir me visitar. Se vier num outro dia, pode vir me procurar. Com certeza no celeiro poderei te alojar. Olha que patrão danado, hein? Os convidados chegando com nobreza e ostento, porém o mais esperado não comparece ao evento. Perante aquela plateia fez feio o anfitrião, por não poder exibir a sua grande atração.
No outro dia por ele, Jesus foi interrogado. Por que não foi lá em casa conforme o combinado? Jesus, olhando para ele, com calma respondeu. O que ele respondeu? Eu estive lá, meu filho, e você não me recebeu. Não é? Mas essa melodia, que não fui eu que fiz, né? Mostra essas vezes essa arrogância, né? Que a gente acha que nós é cristão, acolhemos a todos, mas de repente Jesus se disfarça, né? E como ele faz em muita circunstância, e aí ele deixou aquela passagem, né, de Mateus lá no final do evangelho dele, né? Quando é que nós acolhemos Jesus? Quando nós damos de beber para quem tem sede, quando nós acolhemos um peregrino, quando bate a nossa porta, quando nós vamos visitar um doente. É isso que vocês fazem, certamente, a vida de vocês. E dentro agora, puxando isso para o Evangelho, né, nós somos convidados hoje a viver uma grande alegria, adentrando na reflexão dessa primeira leitura de hoje. Qual é a primeira frase da primeira leitura de hoje? Muito bonito e muito firme, hein? Como é? Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Vamos repetir? Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há mais. Por quê? Porque se eu creio no Cristo Jesus e eu desenvolvo nas minhas atitudes aquilo que Ele deixou como exemplo, não há mais condenação. Portanto, nós continuamos sendo peregrinos da esperança por causa disso. Porque a esperança, que é o lema desse ano jubilar, a esperança não decepciona. Não decepciona. E dentro dessa dinâmica da esperança não decepciona, e não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, temos a figura do santo de hoje. Como é que chama o santo de hoje? Santo Antônio de Santana Galvão. Olha aí. Quem foi esse santo? O primeiro santo brasileiro canonizado, né? Porque temos muitos outros santos andando por aí. Até você já está no caminho do altar. Primeiro santo canonizado, Santo Antônio de Santana Galvão. A primeira santa, já sabemos, é a Santa Dulce dos pobres. Mas enfim, esse menino nasceu bem aqui pertinho de nós. Acho que nem tinha ainda a cidade de Cachoeira Paulista, naquele século XVIII. Ele nasce numa família que tinha um certo poder aquisitivo. O pai tinha ali, né, uma certa presença de cultura. Vê que o filho tem dom, encaminha ele para estudar. Esse menino estuda, vai desenvolvendo as suas habilidades, sem perder a sua simplicidade. E nesse desenvolver as suas habilidades, ele vai, né, desejando doar a sua vida para os pequenos, para os pobres. E assim, então, ele fez. Ele cresce, queria ser de uma congregação, mas aconselhar, falou, não, dessa congregação não, vai ser da outra. E ele entra, então, na congregação dos franciscanos. Vai para São Paulo, funda mosteiro, né? Se torna famoso, mas sem perder a sua simplicidade. Ele era tão ardoroso em atender as pessoas, mesmo quando ele não podia atender, ele dava um jeito de chegar até aquelas pessoas. Vocês conhecem aquela história da pílula de Santo Antônio? Não é isso? Como é que isso se deu? Ele foi convidado, Padre Antônio, tem uma pessoa lá na roça, está passando mal, está com um problema lá no rim, na pedra no rim, Santo Antônio. Por favor, seu Antônio, vai lá, Padre Antônio, dá um jeito. Fala, mas olha, eu marquei um compromisso nesta hora. E o Padre Antônio olhou para a Nossa Senhora e falou, o que eu faço? O que eu faço? Não posso me dividir?
Aí diz que ele teve a intuição, né? Pegou lá um papelzinho, escreveu lá uma antífona de Nossa Senhora, escreveu e foi lá e deu para aquelas pessoas que vieram buscá-lo. Falou: eu não posso ir, mas leva isso, mande aquele enfermo tomar, né? Mande tomar. Ah, muito obrigado, Padre Antônio. E aí então ele foi correndo: olha, o Padre Antônio não pôde vir, mas ele mandou o senhor fazer isso. Tome. Eu tomar isso aqui, papel? Mande. Enquanto o senhor vai tomar, nós vamos rezando o terço. Ao tomar aquilo ali, a pessoa sarou. Aí aconteceu outros fatos com ele ainda vivo, e nesse contexto, a tal da história da pílula, há mais de 2 séculos, continua sendo distribuída, milhões, para todas as regiões, né? O que está por detrás disso aí? Ah, então eu vou lá pegar um papelzinho, vou comer e vou ficar bom? Não. É aquela fé de quem crê no poder de Deus. E todos aqueles que têm, né, essa dinâmica da vida, têm essa experiência. Por isso que eu convido vocês a viver essa experiência, onde vocês estiverem. Vocês podem ter passado por outras dinâmicas, né, de vida e de ação. E convido vocês agora a fazer um silêncio no coração. E olha para a sua família. Olha para onde você vive. Como é que está a situação ali? E aí a gente volta então para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje tem uma imagem que é muito interessante, que é a imagem da torre. O que é a torre? A torre era um lugar onde as pessoas subiam lá naquele tempo para ficar vigiando. Se vinha pessoas, né, para atacar, se vinha, já gritava: olha! E justamente essa torre acabou caindo. Mas enfim, usando essa imagem da torre, nós podemos usar a imagem da nossa fé no nosso dia a dia. E aí então a gente relembra mais um versinho de um canto também muito popular, que fala um pouco dessa imagem, né? Muita gente está atacando a sua casa, está tentando desviar você do seu projeto de santidade, do seu caminho de esperança, né? Mas você está resistindo, está mantendo firme, porque em Jesus não há mais condenação. Mas o refrão dessa modinha é assim, ó. Um lá de novo. Tentaram derrubar a nossa casa, mas a nossa casa está de pé, porque nos 4 cantos da casa foi que eu coloquei a minha fé. Gravaram? É só isso. Aí. Tentaram derrubar a nossa casa, mas a nossa casa está de pé, porque nos 4 cantos da casa eu coloquei a minha fé. Num canto coloquei Virgem Maria, no outro está firme São José, no outro a Santíssima Eucaristia, no outro canto Bom Jesus de Nazaré. Vamos cantar mais uma vez? Vocês querem aplaudir? Pode aplaudir, né? Ficando de pé, você que tem essa missão de sustentar e vigiando a sua casa, vamos fazer de novo. Olha para o seu coração, mas não, está de pé. Tá, balançou alguns dias aí, algumas vezes, mas vamos ver? Tentaram derrubar a nossa casa, mas a nossa casa está de pé. Faz a segunda aí. Porque nos 4 cantos da casa eu coloquei a minha fé. Mais uma vez. Tentaram derrubar a nossa casa, mas a nossa casa está de pé, porque nos 4 cantos da casa
eu coloquei a minha fé. Num canto coloquei Virgem Maria, no outro está firme São José, no outro a Santíssima Eucaristia, no outro bom Jesus de Nazaré. Mais uma vez para terminar. Tentaram derrubar a nossa casa, mas a nossa casa está de pé, porque nos quatro cantos da casa eu coloquei a minha fé. Finalizando, tentaram derrubar a nossa casa, mas a nossa casa está de pé, porque nos quatro cantos da casa eu coloquei a minha fé. Uma salva de palmas para casa que se mantém de pé. Podem sentar-se. E para finalizar, para não ir mais longe, queria contar uma história de um pai de família, também muito assim sertanejo, que tinha um filho que todo domingo ele tinha um costume de escrever um texto e dava para o filho esse texto, uma mensagem, e falava: filho, vamos sair, vamos entregar, vamos distribuir, não podemos parar, seguimos o caminho. E o filho toda vez, e foi gostando daquele: pai, domingo então nós vamos? Sim, filho, vamos. E aí então, chegou um domingo que estava meio chuvoso, aquele tempo, né, que não dá nem para querer levantar da cama. Aí o filho levantou, olhou para lá e para cá, viu que o pai não saía dos aposentos. Aí ele bateu na porta e falou assim: pai, o senhor não vai? Ó, filho, está meio chuvoso. Mas pai, eu queria ir. Aí o pai pegou então aquele pacotinho do escrito, né, da mensagem, do bilhete, e falou: então, vai lá, filho, vai, mas tome cuidado, viu? Ah, pai, pode deixar. Aí o filho foi, entregou um bilhete aqui numa casa, entregou a mensagem naquela outra casa, entregou a mensagem lá do outro lado, e foi entregando. Aí ele estava quase acabando, sobrou um bilhete de mensagem. Ele olhou para lá e para cá, e lá no fundo, lá no vilarejo, ele avistou uma casa fechada. Falou assim: é lá que eu vou entregar esse meu último bilhete, é lá. Aí disse que ele chegou, olhou, um silêncio danado. Aí de repente ele falou assim: vou bater na porta. Foi lá, bateu na porta, ninguém atendeu. Falei: será que não tem ninguém? E bate na porta, bate. Terceira vez, falou assim: vou arriscar mais uma vez. Quando ele bate pela terceira vez, eis que abre a porta uma senhora toda descabelada, toda assim: o que você está fazendo aqui, menino? Aí o menino falou assim: eu estou aqui porque eu costumo entregar uma mensagem para cada família no domingo. Verdade? E o que você quer comigo? Não tenho tempo a perder. Pois é, eu queria entregar justamente esse meu último bilhete para a senhora. Daqui. Muito obrigado. E o menino então saiu correndo. A mulher bateu a porta, pum, né? No que ela bateu a porta, foi abrindo aquele bilhete. Foi lendo: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Deus é paciente para com todos, Ele espera até o último momento para a árvore da semente, para dar frutos. E ela foi lendo aquilo ali: não desista da sua vida, e lendo aquilo ali, lendo aquilo. Parece que ela foi saindo daquele contexto onde ela estava amarrada, naquele momento ali, e ela pensou: quer saber de uma coisa? Vou largar o que eu estava pensando em fazer para lá. E começou a fazer as coisas dela ali. De repente se distraiu e, num dia da semana, o pai com seu filho, geralmente ele costumava reunir com um grupo de oração. E ali, reunido no grupo de oração, chegou uma senhora estranha, nunca tinha vindo ali.
mas ela sabia desse encontro. E ela então chegou, sentou, ficou ali olhando, o povo ali rezando, fazendo as suas preces. De repente o pai levanta e fala assim: pois é, gente, aqui de vez em quando alguém dá testemunho, né? Alguém que está aqui gostaria de dar algum testemunho? A mulher levanta o braço e fala: eu gostaria de dar um testemunho. Pois não? Aí a mulher então levanta, pega o microfone e fala: olha, domingo passado eu já estava quase com a corda no pescoço, estava para me enforcar, porque a minha vida está tão difícil, e eu achei que a única solução era tirar a minha vida. Mas eis que, enquanto eu estava lá preparando no fundo, aproveitei que era um domingo de manhã, estava todo mundo dormindo. Quando eu estava lá para fazer o serviço, bate a porta, e eu falei: mas não é possível que justo nessa hora, que eu queria me livrar, né, alguém vem aqui para me incomodar, né? E aí, depois de tanta insistência, eu falei assim: bom, deixei a corda lá, e fui lá atender. Quando eu vou atender, uma criança me entrega um bilhete, com toda a bondade, com toda a simplicidade, e me entregando o bilhete. Eu ainda recebia ele com meio, né, sem muita vontade, sem muita crença, e ele então me entrega. E quando eu começo a ler aquele bilhete, parece que aquele espírito ruim que estava me envolvendo para me levar à morte, parece que ele vai deixando o meu coração, e o Espírito Santo daquele missionário que bateu a minha porta, parece que vai me envolvendo no amor, no perdão, na reconciliação comigo mesmo. E naquele momento eu senti como que é importante deixar a força de Deus agir em nós. E ela falou assim: e aquele menino é aquele rapazinho ali. Todo mundo olhou para aquela criança. Num domingo de manhã, chuvoso, ele faz aquele gesto que salvou a vida daquela mulher. Certamente vocês têm várias experiências nesse sentido. Quantos de vocês visitam casa, né? Faz esse modelo. Então hoje praticamente é o último final de semana do meio das missões. Renovemos, né, junto com o Padre Jonas Abib, junto com a Canção Nova, esse desejo de continuar caminhando na esperança e no amor, né? A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança nesse mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. A vida é caminhar. Batendo palma. Sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Mundo novo vem aí, gente de coragem vai lutar. A verdade vencerá, quem é da verdade saberá. Muito bem, Diácono, vai lá. Eu não me canso de cantar. Força de pé. Sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Por tudo isso que nós fazemos de bom e recebemos de Deus muitas graças, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.